Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula, você está no seu portal bíblico e hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para o quarto e último trimestre de 2021. Já estamos na lição de número 12, que será ministrada no próximo dia 19 de dezembro do ano em curso, onde estamos estudando a respeito da vida do apóstolo Paulo, lições comentadas pelo pastor Elienay Cabral. Estamos falando das lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E esta lição falaremos sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Vou deixar o card aqui com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist para que você apenas aperte o play e seja abençoado. Eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você e após a nossa oração, iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Então aperte o cinto e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação, que esta lição seja enriquecedora, esclarecedora e que o teu nome seja glorificado. É o que nós pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos então para as nossas leituras propostas para esta reflexão. O texto áureo nos diz: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 11. E a nossa verdade prática diz: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Cristo Jesus e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. E a nossa leitura bíblica, pause o seu vídeo, abra sua Bíblia em Atos capítulo 21, versículos 7 a 15 e leia todo este texto, porque ele é importante e ele vai fundamentar nossa reflexão a partir deste momento. Lições preciosas. Já estamos caminhando para a conclusão deste último trimestre de 2021 e já iniciaremos também em janeiro do próximo ano um trimestre maravilhoso onde vamos falar sobre a palavra de Deus. E eu vou deixar aqui o card também com a lição, com panorama e a primeira lição já do primeiro trimestre de 2022 para a classe de adultos da CPAD. Você está aqui pela primeira vez, eu quero pedir que você, por gentileza, não saia sem antes se inscrever aqui neste portal. Deixe seu like, seu comentário, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos nesta plataforma. E você que já faz parte dos mais de 750 inscritos, meu muito obrigado e eu louvo a Deus pela sua vida. E você tem total liberdade para continuar a compartilhar nossos conteúdos nas suas mídias sociais, eclesiásticas, abençoando quem você ama, através de uma boa reflexão da palavra de Deus. O ponto central desta reflexão, ou o objetivo geral desta lição de hoje, busca conscientizar a respeito da coragem diante da morte. E para cada um dos pontos aqui abordados e estudados, vamos aprender que mostrar a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. O segundo, apontar a coragem para enfrentar as ameaças de morte. E o terceiro, destacar as acusações e prisão de Paulo no templo. Todo este assunto é muito importante, envolvendo, a verdade é que verdadeiramente Paulo nos lega lições de vida e ministério extraordinários. E eu estou convicto de que este último trimestre de 2021 marcou as nossas vidas com lições tão preciosas. O nosso Senhor, Ele deseja que tenhamos uma consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus, do nosso ofício, para o que de fato fomos chamados. E muitas vezes esse chamado requer padecimento. E a Bíblia nos deixa muito clara: no mundo tereis aflições, mas o conselho é: tende bom ânimo diante das aflições e adversidades. Se estamos na direção do Espírito Santo, eu quero crer que todos aqui estejamos na direção do Espírito Santo, nós devemos então ter coragem para fazer a vontade de Deus. E mesmo que essa atitude
possa nos colocar em uma posição arriscada, eu posso assim dizer. É sobre esta coragem, sobre esta intrepidez que nós vamos ver nesta lição a respeito de fazer a vontade de Deus, que nós vamos justamente discorrer e falar a partir deste momento. 3 pontos serão estudados. O primeiro, a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. O segundo, a coragem para enfrentar as ameaças de morte. E o terceiro, as acusações e a prisão de Paulo no templo. Dentro deste primeiro aspecto aqui apresentado, vamos falar sobre a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Veja, o profeta havia agora liberado uma palavra muito forte, penetrante, e uma direção muito dura estava sendo exposta. Nós percebemos o carinho dos irmãos que estavam, por exemplo, em Mileto, os anciãos de Éfeso, os irmãos que estavam agora acompanhando o ministério de Paulo e o recebendo também, demonstrando grande amor pela vida do apóstolo Paulo. E nós vamos encontrar uma declaração extraordinária do apóstolo dos gentios que será apresentada em instantes. Então, nas primeiras lições, nós vamos perceber e falamos muito e vimos muito que por meio da resposta divina que o Senhor dera a Ananias, o nosso Deus justamente disse a este homem chamado Ananias que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. Atos capítulo 9, versículo 15, e eu quero ler o versículo 16 que diz: "E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome", palavra que o Senhor falara ao coração de Ananias. Esse tempo havia chegado para o apóstolo dos gentios. Para o apóstolo Paulo, esse tempo era agora. Haja vista o seu desejo de ir a Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Ágapo dizer-lhe que os judeus os entregariam nas mãos dos gentios. É o que lemos em Atos capítulo 21, versículo 11. "E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios." É hora de correr, é hora de preparar as malas e ir em outra direção. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que esta era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com a sua vida, que ele enfrentasse com coragem prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Que coisa gloriosa! Quantos aqui já estariam lá na esquina chamando Uber, entrando em um avião e indo para outra direção? Mas ele diz que em nada tenho a minha vida por preciosa. Que ensino glorioso, que conduta, que caráter cristão encontramos na vida do apóstolo dos gentios, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Paulo estava totalmente preparado para enfrentar todos os desafios que esta carreira que lhe fora proposta estava agora lhe propondo. Então a profecia de Ágapo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não para Jerusalém. A decisão é sua, Paulo, e a decisão continua sendo minha e sua. Ele sabia que seu sofrimento era inevitável, primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém, e é necessário que eu e você, todos nós, obreiros da casa de Deus, tenhamos pleno discernimento quanto às circunstâncias no ato que está relacionado a fazer a vontade de Deus. O segundo ponto, de Mileto para Tiro. Paulo então tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro, e a sua despedida em Mileto, ela é emocionante demais. Você pode ler Atos capítulo 21, e é um texto muito glorioso de se ler e ver o amor expresso pelos anciãos de Éfeso e pelo apóstolo Paulo em relação a esses irmãos.
é uma cena gloriosa proposta aqui dentro deste texto do Novo Testamento. O apóstolo então decide em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito Santo e partir. É tão bom quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, estamos aptos e preparados para obedecer. E Paulo diz: e agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículos 22 ao 24. Nada mais prenderia Paulo, nada mais seria oposição a este grande evangelista e apóstolo do Evangelho de Cristo, nem mesmo os filhos da fé que este fizera para Cristo. Em Tiro, Paulo, por exemplo, se encontra com os discípulos daquela cidade e foi ali que lhe aconselharam que não fosse a Jerusalém. Aqueles irmãos tinham tanto amor por Paulo e gostavam muito do ministério de Paulo que o desejo daqueles irmãos era que ele evitasse ir a Jerusalém, pois é algo glorioso que nós vemos, esse sentimento que havia no coração dos irmãos de Tiro. Então veja, em Tiro, Paulo se encontra com os discípulos daquela cidade e foi ali que lhe aconselharam então a não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças e nós sabemos muito bem todo o desenrolar quando Paulo agora está chegando em Jerusalém. Esses irmãos oraram de joelhos na praia pelo apóstolo e com o apóstolo dos gentios. Nesse lugar havia o bálsamo espiritual, havia este unguento poderoso sendo derramado sobre a vida daqueles irmãos e sobre a vida do apóstolo Paulo, e tudo isso em uma atmosfera envolvente desta espiritualidade com a tristeza e a despedida que aquele momento envolvia. Era uma atmosfera, por certo, muito intrigante e envolvente. Esse episódio mostra o quanto devemos cuidar uns dos outros. Esta é e deve ser uma preocupação minha e sua enquanto cristãos, o cuidado uns dos outros, principalmente quando nos encontramos em uma missão especial, em uma missão espiritual, enquanto cumprimos o nosso propósito enquanto cristãos. Paulo, passando agora pela região da Cesareia, e nessa cidade, em Cesareia, o apóstolo aproveitou então a ocasião para fortalecer a fé daqueles irmãos que ali estavam. Ou seja, Paulo não perdia uma única oportunidade sequer. Ali ele vai encontrar um dos diáconos eleitos em Jerusalém. Você se lembra dele? Um diácono chamado Filipe, agora chamado de evangelista, e estava este evangelista inflamado pelo poder do Espírito Santo. Filipe, que o recebe em sua casa, hospeda o apóstolo dos gentios e também os seus companheiros na sua própria residência. Segundo a narrativa de Lucas, Filipe era um homem espiritual e as suas filhas em nada se diferenciava de seu pai, e a Bíblia as apresenta como 4 filhas donzelas profetisas. Que família abençoada e agraciadas por Deus tinha Filipe. Nessa permanência de 8 dias em Cesareia de Filipe, Paulo não se organizou para ficar mais tempo ali e resolveu seguir logo o seu propósito, a sua viagem até Jerusalém, e ele então seguirá pela estrada até Jerusalém. É muito significativo quando o nosso coração, inflamado agora pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir uma missão outorgada por ele. Isso é algo glorioso. Paulo tinha esta natureza
que estava envolvida com aquilo que lhe movia, que lhe tocava, era assim, era exatamente assim antes da sua conversão, e tudo isso, ou este amor, este zelo, foi potencializado após o seu encontro com Cristo, lá em Atos capítulo 9, quando ele ia a caminho de Damasco, respirando ameaças e mortes contra a igreja de Deus, mas agora, vivenciando esta experiência em Cristo, nós podemos entender aquilo que Paulo tinha em mente quando apressa a sua passagem por Cesareia de Filipe e vai agora até Jerusalém, quando escrevendo aos irmãos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E nós também devemos, tal como o apóstolo dos gentios, correr esta carreira que nos fora proposta. O segundo ponto fala sobre a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Quem é que está preparado a receber ameaças de morte? E ouso dizer que receber ameaças de morte pela pregação da palavra, pelo ministério que se executa. E aí, você está preparado para receber tais ameaças, a viver debaixo de tais ameaças e cumprir o seu chamado e o seu propósito? A coragem do apóstolo pela voz do Espírito Santo. Depois de ouvir a mensagem profética acerca da sua morte e que enfrentaria o risco de morte em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito Santo que falava ao seu coração. Diante de grave ameaça, o coração dispara, sentimentos diversos inundam o coração, as inclinações da carne dizem para irmos noutra direção, mas devemos calar toda a voz contrária à vontade do Espírito Santo. Isso Paulo faz com uma maestria extraordinária e segue firme o seu propósito, de modo que, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda carta, que é considerada dos últimos escritos paulinos, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. E ele assegura que desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. É um propósito de vida. O cristianismo não é uma mera ideologia, não é apenas uma teologia, mas é um propósito de vida prática que nos leva a experiências dramáticas em muitas ocasiões, mas assegura uma grande perspectiva eterna quando entendemos até mesmo aquilo que Paulo nos escreve, nos lega quando ele diz que o que passamos aqui são leves e momentâneas tribulações. Então veja, ele ouviu a voz do Espírito Santo e nós devemos, assim como ele, permanecer a ouvir a voz do Espírito Santo. Isso deu uma certeza tão grande ao coração e isso o motivou de uma forma tal a ir, a cumprir o seu chamado, a cumprir o seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça que o cumprimento deste chamado poderia originar. Note que a coragem de Paulo não estava baseada em si ou em homem algum, mas estava toda ela baseada e firmada na pessoa do Espírito Santo. Por isso, serenamente, respirando fundo, consciente de tudo aquilo que estava acontecendo e de todas as consequências que aquele momento estava envolvido, ele vai exortar os irmãos em Cesareia de Filipe para que não o impedisse de ir para Jerusalém. Atos capítulo 21, versículo 13. Porque vocês estão chorando e partindo o meu coração? É a indagação de Paulo aos irmãos em Cesareia de Filipe. Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Que coisa gloriosa! Que convicção é esta? Que lição pontual é esta proposta para este dia? Que esta lição possa gerar transformação e gerar esta convicção ao seu coração. Finalmente, aqueles irmãos vão perceber a luz daquela serenidade que emanava do rosto de Paulo. Aqueles irmãos vão perceber
que nada iria detê-lo, que nada iria pará-lo, e disseram então, com tamanha serenidade também: precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas direções e decisões, porque a resposta dos irmãos de Cesareia foi justamente: faça-se a vontade do Senhor. É preciso ter prazer. Veja, Paulo estava mostrando aos irmãos em Cesareia de Filipe que é preciso ter prazer também em combater o bom combate. Quando Paulo chega em Jerusalém, ele é acompanhado por alguns discípulos, é o que encontramos em Atos capítulo 21, versículo 16. A sua recepção em Jerusalém foi de muita boa vontade pelos irmãos daquela igreja, diga-se de passagem. A notícia da sua chegada, no entanto, começou a se espalhar pela cidade de Jerusalém, e isso já começou a trazer algum movimento estranho dentro daquela cidade. A ocasião era festiva. Em Jerusalém, aquela cidade estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano, porque estavam se celebrando uma tradicionalíssima festa judaica, que era justamente a festa da colheita, das semanas, que a partir do domínio grego tem esta nomenclatura, a festa dos Pentecostes, ou de Pentecostes, porque acontecia 50 dias após a celebração da Páscoa. Então veja, está acontecendo alguma coisa ali em Jerusalém. Já há um reboliço no meio da cidade, já há uma inquietação pela presença do apóstolo dos gentios ali. Então Paulo vai se deparar com quem? Com seus opositores, com aqueles que estavam fazendo oposição, os judeus que faziam oposição a Paulo. No dia seguinte à sua chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os irmãos ali, Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus, que era na ocasião um dos principais líderes da igreja em Jerusalém, e também ali todos os apóstolos estavam reunidos para ouvi-lo, que Deus estava fazendo no ministério de Paulo e no contexto mundo gentílico. Grandes coisas o Senhor estava operando através do apóstolo Paulo. Então aqueles irmãos glorificavam a Deus pelas maravilhas que o Senhor havia feito por intermédio da vida do seu servo Saulo de Tarso. Paulo, um grande instrumento nas mãos do nosso Senhor. O terceiro ponto, as acusações e a prisão de Paulo no templo. Acusações, primeiro, infundadas e mentirosas contra Paulo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes, que ensinava que os judeus entre os gentios deviam se apartar da lei de Moisés, a ideia de que Paulo era antinomista, ou seja, que era contrário à lei mosaica, era uma mentira extremamente grave, mas fazia parte dos discursos dos opositores do apóstolo Paulo. Eles deveriam circuncidar os seus filhos, nem andar segundo a lei de Moisés. Os judeus, oponentes de Paulo, torciam as palavras do apóstolo dos gentios e incitavam o povo para rejeitar o apóstolo Paulo. E isso é algo grave, e nós sabemos muito bem que qual fora o espinho da carne de Paulo, nós às vezes tenhamos alguma dúvida e conjecturamos, mas sabemos que havia uma pedra no sapato de Paulo, e estes eram esses judaizantes. O segundo ponto, então, fala da prisão do apóstolo e enfrentamento contra os seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia Menor que veio para a festa de Pentecostes, que viram Paulo no templo agora, começaram a alvoroçar aquela cidade, lançando mão agora ao apóstolo e acusando-o de antinomista, inimigo de Moisés, inimigo da lei de Deus, profanador do templo, porque viram ali a Trófimo, que era um irmão efésio, e deduziram que Paulo havia introduzido este irmão dentro do templo. Veja aquilo que o texto nos diz: israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina em toda a parte contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra este lugar. Tudo mentira, tudo ideias e ideologias malignas que distorciam a mensagem de Paulo. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar.
anteriormente, como eu disse aqui também anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram, deduziram, pensaram, subentenderam que Paulo o tinha introduzido no templo, o que fez com que a cidade ficasse alvoroçada. Uma grande multidão agora está agrupada, agarram o apóstolo Paulo, arrastam-no para fora do templo e imediatamente cerram a porta do templo e já entregam Paulo para Cláudio Lísias. Uma coisa terrível estava acontecendo, mas Paulo já estava ciente de que tudo isso haveria de acontecer e ele está preparado para seguir o seu curso e cumprir a vontade que o Espírito Santo havia proposto a ele. Então, os homens que ouviram esses incitadores arrastaram, agarraram a Paulo, lançaram-no para fora do templo, como já disse. Essa gente começou a pedir o linchamento do apóstolo dos gentios, ou que ele até mesmo pudesse ser apedrejado. Que coisa terrível! Essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias, que vai investigar o problema, vai prender o apóstolo Paulo, vai algemar o apóstolo Paulo, levando-o até o quartel-general que ficava na torre de Antônia, uma torre de comando, um lugar estratégico, que se encontrava no canto do pátio do templo e ocupava o local em que Neemias anteriormente tinha construído o castelo, ou a fortaleza que é mencionada em Neemias capítulo 2, versículo 8. Herodes o Grande executou algumas reformas, ampliou as suas fortificações e ali se torna então um quartel-general, onde eram colocados aqueles que haviam sido presos, e Paulo estava ali na fortaleza Antônia. Então, não esqueçamos das multidões de cristãos que estão sendo presos e perseguidos e têm a sua liberdade de expressão cerceada por causa da sua fé em Cristo Jesus. E isso acontece hoje, agora, enquanto você está acendendo esse conteúdo, está acontecendo tais perseguições e tais condutas em toda parte do mundo. Se você acessar o site das Missões Portas Abertas, você vai ficar escandalizado com tantas informações que nós às vezes estamos aqui como cristãos alheios àquilo que cristãos estão passando ao redor do mundo. Agora Paulo vai ser dialogado por Cláudio Lísias. No diálogo com Lísias, Paulo fala em grego polido, um grego culto, porque Paulo, nós sabemos que ele era um erudito, falava alguns idiomas, e o comandante então descobriu uma coisa que até então não sabia. Ele descobriu que o apóstolo Paulo não era aquele sicário egípcio que andava sendo procurado por aquelas regiões, e o sicário é um assassino, aquele que carregava uma sica, uma arma, uma adaga pequena, uma faca escondida em suas roupas. E esse sicário estava sendo perseguido naquela região, quando nós lemos aqui em Atos, capítulo 21, 38, quando Lísias diz: não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos ao deserto? Lísias achou que estava diante desse sicário, mas claramente ele estava agora surpreso, estava diante de um cidadão romano e que falava um grego polido, e ele, por certo, está aqui já achando estranha toda aquela situação. Então veja, como Paulo se declara um cidadão romano, Lísias não mais vai confundi-lo com este sicário que estava aprontando por aquelas redondezas naquele tempo, e vai mudar a forma como trata o apóstolo Paulo. Ele não pode tratar um cidadão romano de qualquer maneira. E agora tudo muda e as coisas começam a ter uma outra direção, e Paulo vai ter até mesmo a oportunidade de falar àqueles irmãos que estavam perseguindo, e ele fala com Lísias em grego polido, culto, e aos judeus ele fala em aramaico, dirige-se a eles em aramaico. Então, mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo Senhor Jesus, Paulo havia testemunhado o primeiro mártir da igreja. Isso, Estevão, o primeiro mártir da igreja, estava ali sendo apedrejado e as suas vestes sendo apresentadas diante de um jovem chamado Saulo de Tarso.
Ele testemunhou algo que talvez já havia dado um start para uma mudança de vida e comportamento, e logo após a caminho de Damasco, o Senhor vem e completa a obra. Veja, Paulo estava decidido a passar por este martírio sem problema algum, mas diante daquela situação, ele não perde a oportunidade de usar em sua defesa para proclamar o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, que segundo Paulo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então veja, mesmo usando o tempo que ele deveria dedicar à sua defesa, ele dedica tempo para falar do Evangelho de Cristo. Eis a razão do apóstolo Paulo padecer pelo nome de Jesus, proclamar o Evangelho para as pessoas que o odiassem, né? Enquanto nós queremos pregar dentro das nossas igrejas, onde somos amados pelo rebanho de Cristo, e deveremos pregar mesmo em ambientes onde nós não somos bem-quistos. A conclusão desta lição: a atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos dias de hoje. Os pregadores itinerantes, os pastores das grandes igrejas querem o conforto do ar-condicionado, do carro blindado e do acesso apenas em um gabinete pastoral, e estão esquecendo o verdadeiro chamado para a obra de Deus envolve sacrifício. Eu tenho dito que quando nós nos julgamos muito confortáveis em nossa missão, devemos nos questionar se estamos de fato fazendo a vontade de Deus. A visão de Paulo e a visão que ele tinha a respeito da missão evangelizadora o fazia enfrentar qualquer oposição, por mais ferrenha que fosse, porque ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Que bom que você ficou até aqui. Você está aí mesmo, né? Tem certeza? Que bom que você está aqui, que Deus possa continuar a abençoar a sua vida. Senhor, abençoe os teus filhos, que esta palavra seja uma flecha aguda lançada aos seus corações e suas mentes. É que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Até a próxima lição. Fique bem, fique em paz. Até a próxima.